Preste atenção em mim agora, porque o que eu vou te revelar pode arrancar o medo da sua mente como quem arranca uma raiz podre do solo. Existe uma palavra na Bíblia tão poderosa, tão profunda e tão mal compreendida, que se você realmente entendê-la com o Espírito, seu medo de errar simplesmente não vai sobreviver. Essa palavra é Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Você já reparou que Deus não disse, não temas porque você é forte? Ele não disse, não temas porque você nunca vai errar. Ele não disse, não temas porque tudo vai ser perfeito. Ele disse algo infinitamente maior. Não temas, porque eu sou contigo. O medo de errar nasce da ilusão de que você está sozinho. Sozinho para decidir, sozinho para tentar, sozinho para arriscar, sozinho para enfrentar o desconhecido, sozinho para lidar com as consequências. Mas Deus está destruindo essa mentira agora. Ele está dizendo, mesmo se você errar, eu continuo aqui. Você entende o que isso significa? Significa que você não precisa ser perfeito para avançar. Significa que você não precisa saber tudo para começar. Significa que você não precisa ter certeza para dar o primeiro passo. O medo só controla quem acredita que precisa caminhar sem apoio. O medo só domina quem acha que o erro finaliza sua história. Mas Isaías 41:10 revela uma verdade que pode libertar sua mente imediatamente. Deus não te abandona no erro. Ele te acompanha através dele. Você não perde força quando erra. Você perde força quando desiste. Você não perde valor quando falha. Você perde valor quando assume que falhar significa que Deus te deixou. O erro não é prova da sua fraqueza. O erro é a prova de que você está em movimento. E Deus só dirige quem se move. A presença dele é sua arma. A ajuda dele é sua proteção. A força dele é sua garantia. Então agora eu te pergunto, você está pronto para abandonar esse medo que te prende há anos? Porque se você realmente deixar essa palavra entrar, não é você quem vai vencer o medo. É Deus que vai esmagá-lo dentro de você. Basta uma decisão. Acreditar no que ele disse e não no que o medo sussurra. Respire fundo agora, porque esta palavra não foi escrita para pessoas perfeitas, mas para pessoas em construção, exatamente como você. Josué 1:9 declara, sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Perceba algo profundo. Deus não está pedindo coragem, ele está ordenando coragem. Sabe o que isso significa? Que a coragem não nasce da ausência de medo, nasce da presença de Deus. Agora imagine você por um instante, parado diante de algo que sempre te travou. Um projeto, uma conversa, uma decisão, um recomeço. E Deus colocando a mão no seu ombro e dizendo, vai, eu vou com você. Consegue sentir o peso disso? A Bíblia não está dizendo, seja perfeito. Ela está dizendo, seja forte. Não está dizendo, nunca erre. Ela está dizendo, não se espante. Não está dizendo, não falhe. Ela está dizendo, avance mesmo tremendo. O medo de errar te paralisa porque você acredita que precisa garantir o resultado. Mas Deus não te chamou para garantir. Ele te chamou para caminhar. Ele cuida do caminho enquanto você cuida do passo. Josué estava assumindo a liderança de um povo inteiro. Pressão absurda, expectativa alta, risco real. E Deus não tirou o peso. Ele tirou o medo. Agora veja o que ele faz com você hoje. Ele pega esse medo que você carrega no peito, esse medo de não ser bom o suficiente, de decepcionar, de fracassar e diz, eu não preciso que você seja perfeito, eu preciso que você seja corajoso. Corajoso não é quem nunca erra, é quem não deixa o erro definir seu valor. Corajoso não é quem nunca cai, é quem se levanta alinhado com o propósito. Você já percebeu que todo avanço importante da sua vida exigiu coragem antes de resultado? Coragem para começar, coragem para continuar, coragem para tentar outra vez, coragem para ser visto tentando, coragem para ser visto errando, coragem para ser visto crescendo. Quando Deus disse, ser forte e corajoso, Ele estava construindo uma mentalidade dentro de você. A mentalidade de alguém que age sem pedir permissão ao medo. Então agora entre nesse sentimento, sinta sua mente ficando mais firme, seu peito mais leve, sua vontade mais real. Não porque o medo sumiu, mas porque você entendeu que ele não manda em você. Segure a visão, endireite sua postura, caminhe. Cada passo seu é acompanhado pelo Criador. E se Deus caminha com você, o que existe no mundo que possa te impedir de avançar? Preste atenção em mim agora, porque esta é uma das verdades mais libertadoras de toda a Bíblia. E quando você realmente sentir isso dentro de você, o medo de errar perde o domínio na mesma hora. 2 Timóteo 1:7 diz, porque Deus não nos deu espírito de medo,
mas de poder, de amor e de domínio próprio. Agora deixe essa frase atravessar sua mente como uma luz. O medo não veio de Deus. Ele não faz parte da sua identidade. Ele não faz parte da sua essência. Ele não faz parte da sua estrutura espiritual. O medo é um intruso, é uma mentira, um impostor emocional que tenta convencer você de que ele é parte de quem você é. Mas Deus está deixando algo claro aqui. O medo é aprendido, não recebido. O que você recebeu de Deus foi poder. O que você recebeu de Deus foi amor. O que você recebeu de Deus foi domínio próprio. Agora imagine algo. Imagine você segurando 3 chaves espirituais nas mãos: poder, amor e domínio próprio, mas passando a vida acreditando que só tinha medo. O medo te faz esquecer quem você é. O medo te faz acreditar que você é fraco. O medo faz você se encolher, mesmo sendo gigante. Mas hoje, agora, a palavra está te lembrando do que você carrega desde o dia em que nasceu. Poder para enfrentar, amor para sustentar a alma, domínio próprio para governar seus pensamentos. O medo de errar nasce quando você deixa o mundo falar mais alto do que Deus. Nasce quando você acredita mais no risco do que na promessa. Nasce quando você acredita mais na queda do que na mão que te segura. Mas olha o que Deus está dizendo. Eu não te fiz com medo, eu te fiz com poder. Sabe o que isso significa? Significa que você sempre teve capacidade de agir, que você sempre teve força para tentar, que você sempre teve estrutura emocional para suportar a jornada. Você só esqueceu. E agora eu quero que você faça algo dentro de você. Perceba que o medo não é uma ordem, é uma sugestão. E você não nasceu para obedecer sugestões do medo. Você nasceu para obedecer o propósito. Você não tem que sentir coragem para agir. Você tem que agir para despertar a coragem. E cada vez que você age, você prova a Deus, ao universo e principalmente a si mesmo, que você não é governado pelo espírito do medo, mas pelo espírito do poder. Agora leve isso para dentro. Você não vai vencer o medo tentando ser perfeito. Você vence o medo lembrando quem te fez. E aquele que te fez sem medo. Continue respirando isso. Continue absorvendo isso. Continue caminhando com isso. Porque o que vem a seguir vai aprofundar essa libertação ainda mais. Agora deixe sua mente quieta por alguns segundos. Porque esta próxima verdade não é apenas um consolo. Ela é uma armadura espiritual real contra o medo de errar. Provérbios 3:26 declara: porque o Senhor será a tua segurança. Não, talvez. Não, se você for perfeito. Não, se tudo der certo. Mas será uma afirmação absoluta, inegociável, inquebrável. Você já percebeu que o medo de errar nunca é sobre o erro em si? O medo de errar é sobre o que você acha que vai perder se errar. Medo de perder respeito. Medo de perder oportunidades. Medo de perder tempo. Medo de perder pessoas. Medo de perder valor. Mas Deus está dizendo algo completamente diferente. Você não perde nada quando a sua segurança vem dele. Imagine agora você caminhando por um caminho desconhecido. O mundo ao redor parece instável. As decisões parecem arriscadas. E a cada passo, o medo tenta te convencer de que se você fizer algo errado, tudo desmorona. Mas agora, imagine outra cena. Imagine Deus caminhando ao seu lado literalmente firme, constante e estável, dizendo: a sua segurança não está no acerto, está em mim. Quando sua segurança vem de Deus, errar não te destrói, errar não te paralisa, errar não te diminui, errar se torna apenas parte da construção. O medo te paralisa porque você acredita que precisa se proteger sozinho. Mas quando a proteção vem de Deus, a pressão sai dos seus ombros. Ele te sustenta antes, durante e depois do erro. Você não percebe que sua mente só tem medo porque acredita que o erro define o seu destino? Não define. Deus define. E o que ele define, ninguém desfaz. Quando você entende que é Deus quem te guarda, sua relação com o erro muda completamente. Antes, você evitava errar porque achava que erro era fim. Agora você entende que erro é apenas parte do caminho até o acerto. Antes você pensava: se eu errar, tudo pode dar errado. Agora você começa a pensar: mesmo se eu errar, nada tira Deus do meu lado. Então eu continuo. Sabe o que isso gera? Liberdade, leveza, clareza. A Bíblia não está dizendo que você não vai ter desafios. Ela está dizendo que desafios não te derrubam, porque sua segurança não está no mundo, está no Criador. Então se solte um pouco por dentro. A pressão que você sente não é sua. O medo que você carrega não te pertence. Você pode caminhar, você pode tentar, você pode errar, você pode levantar, porque a sua segurança não está no que você faz, está em quem te sustenta,
enquanto você faz. Salmos 27, 1. É como uma espada espiritual atravessando a escuridão dentro de você. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Agora, deixe essa frase entrar inteira no seu peito como um raio de verdade, porque ela é mais do que poesia. É uma redefinição completa da sua relação com o medo. Quando Deus diz que Ele é sua luz, Ele está dizendo que nenhum cenário confuso, nenhum futuro incerto, nenhum caminho escuro tem poder para te paralisar, porque a luz não depende da sua força, depende da presença dEle. A luz não é você tentando controlar tudo, é Deus iluminando onde você pisa. E quando Ele se declara sua salvação, isso destrói a raiz mais profunda do medo de errar. O medo de que se algo der errado, você estará perdido. Mas como alguém pode se perder se a própria salvação está guiando seus passos? Imagine agora você caminhando num lugar que antes te deixava inseguro, uma decisão difícil, uma conversa importante, um novo começo, e perceba algo, não é mais você sozinho tentando não errar. É Deus indo na frente, é Deus abrindo caminho, é Deus iluminando o que você não estava vendo. Você entende o que isso significa? Significa que o medo de errar é baseado numa mentira. A mentira de que o erro tem poder maior que Deus. Mas quando essa palavra se torna realidade dentro de você, o medo começa a perder força porque você percebe que não existe erro que consiga apagar a luz de Deus. Não existe falha que anule a salvação. Não existe tropeço que destrua o propósito. De quem você terá medo se aquele que criou o universo caminha com você? De que você terá medo se a luz que ele carrega ilumina até as partes que você não entende? O medo sempre tenta te paralisar, mostrando o pior cenário possível, mas a luz de Deus mostra algo muito mais poderoso. Não importa o cenário, você não está desamparado. Quando você realmente absorve isso, algo muda no jeito como você pensa, como respira, como age. Você começa a perceber que seu medo não é grande, ele só estava crescendo na escuridão. E agora que a luz chegou, ele não tem mais onde se esconder. Preste atenção, você não vence o medo tentando ser corajoso. Você vence o medo deixando Deus ser sua luz. E quando Ele ilumina, você avança. Agora eu quero propor um desafio para você. Simples, direto, mas tão profundo que pode transformar completamente a forma como você enxerga o erro, o medo e o seu próprio caminho. Esse desafio vai se conectar com uma das palavras mais poderosas de toda a Bíblia sobre fracasso, recomeço e destino. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas antes de eu te explicar essa verdade explosiva, aqui vai o desafio. Por 24 horas você vai agir como alguém que acredita que nada do que acontece na sua vida é perda. Tudo é matéria-prima para o seu crescimento. Isso significa que por 24 horas você não vai se culpar por erros. Você não vai reclamar de tropeços. Você não vai se esconder do que te assusta. Por 24 horas você vai encarar tudo. Absolutamente tudo, como parte de um processo desenhado por Deus. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que Romanos 8:28 diz. Agora, absorva essa palavra sem respirar fundo demais. Todas as coisas cooperam, não algumas, não as boas, não as perfeitas, todas. Os erros cooperam, as quedas cooperam, as decisões confusas cooperam, os atrasos cooperam, os desvios cooperam, até aquilo que você pensa que estragou coopera. Isso não é só conforto, é uma revolução na sua mente, porque o medo de errar nasce da crença de que o erro tem poder de destruir seu futuro. Mas Deus está dizendo exatamente o contrário. O erro faz parte da construção do seu futuro. Agora imagine isso por um instante. Imagine você vivendo 24 horas com essa certeza vibrando dentro da sua alma. A certeza de que mesmo que você erre, Deus transforma. Mesmo que você falhe, Deus redireciona. Mesmo que você fracasse, Deus reorganiza o caminho. Como você agiria? O que você faria agora? Que passo você daria hoje? Como você se moveria se soubesse que nada é desperdiçado? Aqui está a verdade que começa a arrancar seu medo pela raiz. O medo só existe onde você acredita que o erro pode destruir você. Mas quando você entende que o erro também te leva ao bem, o medo perde a função. Então, o seu desafio está lançado. Viva 24 horas como alguém que acredita realmente que Deus transforma tudo em vantagem. Se você fizer isso com sinceridade, sua mente nunca mais será a mesma. Agora absorva isso como se fosse oxigênio entrando nos pulmões da sua alma, porque essa palavra tem o poder de quebrar a culpa, a vergonha e o medo de errar de uma vez por todas. Salmos 37, 23, 24 diz: O Senhor firma os passos do homem,
Ainda que caia, não ficará prostrado porque o Senhor o sustém com a sua mão. Você entende o que essa passagem está revelando sobre você? Ela não diz, se você cair. Ela diz, ainda que caia. Ou seja, Deus já contou com seus erros no plano e mesmo assim decidiu te sustentar. O medo de errar cria dentro de você uma sensação de fragilidade, como se um erro fosse suficiente para destruir tudo o que você construiu. Mas Deus está dizendo exatamente o oposto. A queda não te impede, porque eu te levanto. Imagine isso dentro de você agora, seus passos sendo firmados pelo próprio Criador. Imagine tomar decisões e saber que mesmo se você escorregar, existe uma mão invisível, uma mão eterna, pronta para te segurar antes que você atinja o chão emocional. O medo perde força quando você entende que cair não é fracassar, cair não é retroceder, cair não é vergonha. Cair faz parte do caminho dos que avançam. Só cai quem está andando, só tropeça quem está se movendo, só erra quem tem coragem de tentar. Agora permita-se sentir essa cena, você caminhando, errando, levantando, corrigindo, aprendendo, evoluindo, tudo isso sustentado pela mão de Deus. O medo sempre diz, se você errar, acabou, mas Deus diz, se você errar, eu te levanto. Toda vez que você se cobra demais, toda vez que você demora semanas para se perdoar por um erro bobo, toda vez que sua mente fica ruminando culpa, você está acreditando mais no seu erro do que no Deus que te sustém. Mas essa palavra está desfazendo isso agora, porque quando você entende que o erro não te joga no chão, o erro apenas revela onde Deus vai te levantar, você começa a agir com mais leveza, mais coragem, mais fluidez. Perceba isso agora, você não é um fracasso ambulante tentando acertar. Você é um filho sendo guiado e sustentado. O medo quer te paralisar, mas Deus quer te ensinar a caminhar. E quem ensina a caminhar, sabe que a queda faz parte da aprendizagem. Se você realmente absorver isso, não só o medo de errar vai diminuir, ele vai perder completamente o lugar dentro de você. E agora, com a sua mente mais leve, vamos continuar. Agora deixe essa verdade entrar como um bálsamo sobre a sua mente. Em o dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Salmos 56:3. Essa é uma das frases mais libertadoras da Bíblia, porque ela revela algo que quase ninguém percebe. Deus nunca pediu que você fosse invencível. Ele nunca pediu que você nunca sentisse medo. Ele não disse, quando você for forte. Ele disse, quando você temer. Isso significa que o medo não cancela sua fé. O medo não diminui seu valor. O medo não prova que você é fraco. O medo apenas prova que você é humano. E mesmo assim, Deus deixou uma saída perfeita. Hei de confiar em ti. Agora imagine isso dentro de você. No exato segundo em que o medo aparece, você não precisa lutar contra ele. Não precisa se desesperar. Não precisa fingir coragem. Você só precisa direcionar sua confiança para o lugar certo. O medo não pode ser vencido com força emocional. O medo é vencido com foco espiritual. Quanto mais você tenta lutar contra o medo, mais ele cresce. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais frágil se sente. Mas quando você desloca sua confiança do medo para Deus, tudo muda. A mente para de correr, o coração para de tremer, o corpo relaxa, porque você entende que não precisa enfrentar tudo sozinho. Essa passagem te dá uma chave incrível. O medo não é o sinal para parar, é o sinal para confiar. Cada vez que você sente medo de errar, medo de decidir, medo de agir, medo de tentar, medo de falar, medo de começar, você tem uma escolha espiritual: confiar. Confiar na presença de Deus, confiar no cuidado de Deus, confiar no propósito de Deus, confiar na proteção de Deus, confiar que Ele sabe caminhos que você não vê. Agora, imagine você aplicando isso no seu dia a dia. Imagine sentir um medo batendo no peito e, ao invés de travar, você imediatamente pensar: se estou com medo, é hora de confiar. Essa simples mudança mental transforma a sua vida, porque quando a confiança entra, o medo perde autoridade. Quando a confiança cresce, a ansiedade recua. Quando a confiança se estabelece, o erro deixa de ser ameaça e vira apenas experiência. A Bíblia não diz não tema porque você é forte. Ela diz confie porque eu estou aí. E quando Deus está aí, o medo só pode existir se você permitir. Agora que essa verdade está entrando em você, vamos mais fundo. A próxima parte ativa uma coragem que você talvez nunca tenha experimentado antes. Agora deixe essa frase entrar como um golpe direto na raiz mais profunda do seu medo. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Você já ouviu esse versículo milhares de vezes, mas talvez nunca tenha entendido o que ele realmente quer dizer. Ele não significa que você vai acertar tudo. Ele não significa que você nunca vai falhar.
Ele não significa que tudo vai acontecer do jeito perfeito. Não. O que esse versículo está dizendo é algo muito mais poderoso. Você pode agir mesmo com medo, porque a força não vem de você, vem dele. Agora imagine você diante de algo que te trava, um objetivo grande demais, um risco assustador, um sonho que você sempre adiou por medo de falhar. E perceba, Deus nunca disse, tudo vai dar certo do jeito que você quer. Ele disse, tudo você pode, porque eu te fortaleço para suportar o caminho. Isso significa que você não precisa esperar o medo passar para começar. Você não precisa esperar confiança total para agir. Você não precisa esperar perfeição para se mover. O que te fortalece para caminhar não é a ausência do medo, é a presença de Deus. O medo grita, e se eu errar? Filipenses 4,13 responde, se você errar, eu te fortaleço para continuar. O medo diz, e se não der certo? A palavra responde, eu te fortaleço para tentar de novo. O medo diz, e se eu não conseguir? Deus diz, a sua força não vem de você, vem de mim. Perceba a diferença profunda. O medo quer que você acredite que a força tem que nascer de você. A Bíblia revela que a força vem de fora, vem do alto. Isso remove um peso gigantesco das suas costas. Agora imagine você caminhando com essa consciência. Você pode errar e ainda continuar. Você pode falhar e ainda crescer. Você pode cair e ainda avançar. Porque a força espiritual que te levanta não depende da sua performance. Depende da fidelidade de Deus. Filipenses 4,13. Não é um convite para ser perfeito. É uma garantia de que você nunca estará fraco demais para tentar. É uma promessa de que sempre haverá força suficiente para o próximo passo. E enquanto existir próximo passo, não existe derrota. Agora que essa verdade está sendo colocada dentro de você, seu medo já está perdendo espaço. Porque quando você entende que a força vem do Criador, o erro deixa de ser ameaça e se torna apenas parte da construção. Prepare-se. A próxima parte vai finalizar essa libertação de um jeito ainda mais profundo. Agora deixe essa última palavra entrar como um selo espiritual sobre tudo o que você já sentiu, pensou e despertou até aqui. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? Salmo 118:6. Essa é a frase que encerra o medo na sua vida, porque ela toca o ponto exato onde o medo mais destrói você, a opinião dos outros. Você percebe isso? A maior parte do seu medo de errar não vem do erro em si, vem do olhar alheio, vem da crítica, vem da rejeição, vem do julgamento, vem da vergonha, vem da possibilidade de falhar diante de alguém. Mas Deus está dizendo algo tão poderoso aqui, que se entrar de verdade no seu espírito, você nunca mais será controlado pela opinião de ninguém. Eu estou com você. O que podem fazer contra isso? Agora imagine isso como um escudo espiritual ao seu redor. Imagine você tomando decisões não pelo medo de ser julgado, mas pela certeza de ser guiado. Imagine você agindo sem se preocupar com quem vai gostar, quem vai entender, quem vai apoiar, quem vai rir. Porque no final existe apenas uma presença que realmente importa, a presença de Deus caminhando com você. Quando o Senhor está com você, o julgamento perde força, a crítica perde peso, a rejeição perde impacto, a opinião perde autoridade, o medo perde voz. Porque quem te sustenta não é o elogio, é a presença. Quem te valida não é o mundo, é Deus. Quem te fortalece não são aplausos, é a mão que te molda. Agora sinta isso com profundidade. Quantas vezes você deixou de tentar algo porque tinha medo do que iam pensar? Quantas oportunidades morreram porque você se preocupou demais com o olhar alheio? Quantos sonhos ficaram trancados porque você não suportava a ideia de errar na frente de alguém? Mas a partir desta palavra, esse ciclo acaba. O medo de errar morre quando a opinião dos outros deixa de ser seu Deus. E quando Deus é o seu Deus de verdade, você age, você fala, você tenta, você cresce, você arrisca, porque você está sustentado por algo maior que qualquer julgamento humano. Agora entre totalmente nessa verdade. Você não foi feito para ser pequeno, silencioso, escondido. Você foi feito para avançar. Você foi feito para aprender. Você foi feito para tentar. Você foi feito para crescer. E Deus não te acompanha para te impedir de errar. Ele te acompanha para te impedir de desistir. O medo de errar perde a função quando você entende que aquele que está com você é maior do que qualquer erro que você venha cometer. Respire fundo. Sinta essa coragem nova. Sinta essa liberdade. Sinta essa presença. E agora, com essa verdade viva dentro de você, você está pronto para viver como alguém que não teme o erro, porque teme a Deus. E por isso, não teme mais nada. Antes de encerrar este vídeo,
Eu quero falar diretamente com você, não com a sua dúvida, não com o seu medo, mas com a sua consciência desperta. Essa parte dentro de você que sentiu cada palavra, cada verdade, cada versículo que atravessou sua alma agora. Se esse conteúdo tocou você, iluminou algo dentro de você ou simplesmente lembrou quem você nasceu para ser, então, não permita que isso termine aqui. Este é o tipo de mensagem que ativa transformação. Mas a transformação só continua se você decidir caminhar junto. Por isso, eu quero que você deixe um comentário agora. Não um comentário qualquer, mas uma declaração espiritual. Uma afirmação que marca o início da sua nova postura diante do medo. Escreva nos comentários: eu não temo mais o erro. Essa frase vai ser seu voto interno, seu compromisso consigo mesmo e o seu ponto de virada. E se esse vídeo te ajudou, curta agora. É de graça para você, mas é gigantesco para nós. Isso faz o YouTube entender que esse conteúdo transforma vidas. E assim, ele entrega para outras pessoas que também precisam dessa palavra. E claro, se inscreva no canal, não só para receber vídeos novos, mas para caminhar com a gente nessa jornada de força, clareza, fé e transformação. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe exatamente no dia e no momento em que você precisava ouvir isso. A verdade é simples e poderosa. Você não nasceu para viver com medo. Você nasceu para caminhar com propósito. E quando você deixa Deus ser sua luz, sua força, sua segurança e seu sustento, o erro deixa de ser um monstro e se torna apenas parte da sua ascensão. Agora respire fundo, levante sua cabeça e vá viver a vida que o medo tentou te impedir de viver. Porque depois dessa palavra você não é mais a mesma pessoa que chegou aqui. E lembre-se, se Deus está com você, nada pode te parar. Vamos juntos, sempre.